Bom dia, como vocês estão? Meus queridos alunos do sexto ano, nós vamos continuar aqui com mais uma videoaula, correto? Espero que vocês estejam bem. Preste atenção nas explicações. Leiam as páginas do livro, da página 68 à página 75, correto? Nós vamos passar aqui, fazer uma breve leitura e dar algumas explicações para vocês referente ao tema, correto? Estamos no capítulo 3 do livro e o assunto é os materiais e o ambiente, correto? Vamos fazer uma breve leitura aqui e dizer para vocês, certo? De maneira mais abrangente, o significado dessas palavras. Natureza que inspira, é o título aqui, não é isso? O desenvolvimento da ciência e tecnologia possibilitou o surgimento de novos materiais e produtos. Alguns materiais são inspirados em estruturas encontradas em algum ser vivo. Essa tendência tem sido chamada por alguns cientistas de revolução biomimética. O que é biomimética? Biomimética, vamos ver alguns exemplos. Então, o que é biomimética? É a estrutura que o homem tem, aliás, é a capacidade, certo? Que o homem traz dos objetos que tem feito, certo? De se parecer a alguns animais encontrados na natureza. Então, bio quer dizer vida e mimetismo significa imitação. Então, biomimética é uma imitação de alguma estrutura de ser vivo. Vamos lá um exemplo aqui, ó, de algumas imitações. Vamos ver aqui a imagem aqui, ó. Observe aqui, ó, essas estruturas. Essa foto aqui mostra uma estrutura que é parecida com a telha de aranha. Esse plantio aqui, essa fazenda utiliza um método de plantio parecendo com a flor do girassol. Isso aqui é um mimetismo, sim. Observe essas pinturas com a fava de mel, não é isso? Esse aqui por muito chamado de capa de mel de Europa, correto? Este objeto decorativo, parecido com essa flor aqui, que se não me engano o nome dessa flor é copo de leite. Observe aqui as estruturas, correto? E assim por diante. Isso é chamado de mimetismo, correto? Continuando aqui, o animal invertebrado, conhecido como onicóforo, libera um material gelatinoso e grudento para capturar suas presas. Então vamos lá, ó, o nome do animal aqui, ó, beleza? Então vamos lá, ó. Onicóforo é um animal. Então, esse animal aqui, ó, na realidade, ele é uma estrutura, ele libera essa substância, que é uma substância, ó, que é uma substância pegajosa, gelatinosa, ele prende as presas com essa substância aqui. Então, para que ele se alimente, ele vai ter que jogar essa substância em cima de uma presa, e a presa vai ficar presa aqui, e ele vai lá e se alimenta dela, suga ela. Correto? Então, vamos ver aqui um vídeo rapidinho aqui com esse animal aqui, ó. Onicóforo, vamos ver o que ele faz. Ó. Essa substância na presa, né? Envolveu a presa com a substância, ela não consegue mais sair, correto? E o unicórnio vai lá e se alimenta da presa. Certinho? Então, isso uma forma de vida e a gente precisa respeitar, correto? Continuando aqui com o assunto, pessoal, voltando aqui ao livro, nós temos outros exemplos aqui. Temos aqui, ó, coletor solar das asas das borboletas, isso, das asas da borboleta. Um exemplo aqui, ó, esses pontinhos aqui, ó, são células, isso a gente chama de célula, que capta a luz solar e a borboleta ela se aquece com essa captação da luz solar, que é energia, não é isso? E permite que ela tenha um dia provavelmente tranquilo, porque ela vai poder se movimentar, vai poder voar. Correto? Outro exemplo de que, isso, ó, pesquisas biomiméticas, desculpa, é o desenvolvimento de equipamentos que captam a energia solar, chamado de células solares, feito com base em estrutura presente nas asas de algumas borboletas. Você pode pegar também como exemplo aqui, ó,
a energia solar, correto? A energia solar utiliza placas, essas placas eles chamam de célula, e essa célula capta a energia do sol e transforma em energia elétrica, correto? Então, quando você ouve essa palavrinha bonita aqui, ó, bio quer dizer vida, ó, bio quer dizer vida, mimética é imitação, são palavras de origem grega. Então, bio quer dizer vida e mimética é imitação, ou seja, imitação da vida. O homem, ele utiliza essas imitações para produzir equipamento ou substância, até mesmo substâncias que facilitam o dia a dia da ciência e dos seres humanos. Correto? Continuando aqui, na página seguinte, um outro exemplo aqui, ó, seria desse. Vamos lá, ó. Conforme a presa se. Vamos voltar do início aqui, ó. Vamos ver a questão aqui. Falando do biomimetismo, não é isso? Ó, nós estamos falando lá de cima ainda, temos duas perguntas aqui. Assim como o material gelatinoso mostrado nesse infográfico, vamos lá, ó. A madeira é um exemplo de material natural, obtido de par de um ser vivo, no caso, um vegetal. Já o plástico é um exemplo de material sintético. Você conhece algum outro tipo de material natural e material sintético? Então, gente, ó, quando você fala em material natural, quando você faz uma cadeira, certo? Uma cadeira é feita de um material natural, isso se a cadeira for de madeira. Se a cadeira for de plástico, ela é feita de um material sintético. Por que do material sintético se ela for de plástico? Porque o plástico é um material sintético. Como assim um material sintético, professor? O plástico é obtido a partir da produção de petróleo, entendeu? Então, ó, da produção de petróleo, um dos rejeitos do petróleo, se extrai uma célula que são capazes de produzir, certo? O polietileno, e assim transforma em plástico. Então, ó, mais uma vez aqui, ó, você conhece o material sintético e o material, algum outro tipo de material natural? Claro que você conhece, não é isso? Um exemplo seria um banco de madeira, material natural, embora ele seja manufaturado, não é isso? Brinquedo, você pode obter um brinquedo feito exclusivamente de madeira? Pode, é feito de material exclusivamente de madeira, então é um material natural, não é isso? Então, manufaturado. E um material sintético, além da cadeira de plástico, pode ser uma mesa de plástico, um brinquedo de plástico, correto? Porque o plástico é um material sintético. Segunda pergunta aqui, ó. 2. O que é um recurso não renovável? Gente, como a gente viu na aula anterior, o petróleo, por exemplo, é um exemplo de recurso não renovável. Por que não renovável? Porque ele não. Um recurso não renovável é aquele recurso que ele não se repõe na natureza com facilidade, correto? Ou nunca se repõe. No caso do petróleo, é um recurso não renovável, porque a sua obtenção na natureza, para quem tem recurso, é fácil, mas a forma como ele é feito demora milhões e milhões de anos. Como ele demora milhões e milhões de anos, então é um produto não renovável, correto? Então, ó, um exemplo de produto renovável, você pode citar o petróleo. Então, o que é um recurso não renovável? Um recurso que tende a extinguir, que tende a deixar de existir. O petróleo pode ser que ele deixe de existir, correto? Porque a demanda ainda é grande, embora diminuiu, mas alguns países do mundo eles estão acabando, correto? Então, à medida que você explora ele com grandes quantidades de petróleo, ele também pode acabar, certinho? Nós temos exemplo aqui, ó, nesse de um inseto, não é isso? Observa aqui, ó, o material gelatinoso. À medida que o inseto vai se movimentando para tentar livrar desse material gelatinoso aqui, ó, ele embaraça ainda mais. O material vai endurecendo e ele acaba ficando preso. Entendeu? Ele não consegue se locomover, não consegue sair. Certinho? Nós temos aqui vários exemplos, não dá para a gente ficar falando de todos. Espero que vocês acompanhem pelo livro também. É mais fácil para vocês lerem. Correto? Atualmente, pesquisas são realizadas para desenvolver um material sintético com comportamento igual ao liberado por esses animais. Lembrando, esse material aqui, ó, a ciência quer um material sintético semelhante a esse produzido por
semelhante ao produzido por um animal lá, que a gente citou lá, não é isso? Ó? A gente viu até o vídeo, vamos lá voltando de novo um pouquinho no animal, certinho aqui, ó, o nome do animal, unicóforo, correto? Ó? O que é unicóforo? É um animal que produz esse material gelatinoso. A ciência quer desenvolver material parecido com esse. Certinho? Então, ó, o que acontece aqui? Vamos lá, o arroz, correto? Vamos pegar um exemplo aqui do arroz, que está no exemplo aqui para a gente citar. Uma embalagem feita com esse material sintético, no caso, a embalagem do arroz, correto? É um material sintético, a embalagem do saco, não é isso? Do arroz, a embalagem é um material sintético. Por exemplo, seria rígida durante sua utilização. Seu comportamento em contato com a água simplificaria o processo de reciclagem, favorecendo assim a conservação do ambiente. No trabalho anterior, a gente pediu para falar um pouco sobre reciclagem, sobre conservação do ambiente, e alguns alunos mencionaram corretamente. Correto? Então, o plástico é um material reciclável? Sim, só que ele é um material sintético e a maioria desses plásticos são produzidos e o meio ambiente demora muito tempo, pode chegar a ter mais de 100 anos para decompor esses animais, esses plásticos. Existe também o chamado plástico biodegradável, esses plásticos ele não afeta, praticamente não afeta o meio ambiente, porque o seu descarte é mais simples e ele decompõe com muita facilidade, correto? Observa aqui o exemplo do plástico aqui, ó, do saco de arroz, e assim foi. Uma embalagem feita com esse material sintético, por exemplo, seria rígida durante sua utilização. Seu comportamento em contato com a água simplificaria o processo de reciclagem, favorecendo assim a conservação do ambiente. Mesmo assim, demora muito tempo para se decompor, correto? Então, a solução para as embalagens hoje seria os materiais feitos com plástico biodegradável, são feitos com material orgânico. Muitos supermercados do mundo afora não oferecem mais sacolas de plástico, justamente para não poluir o meio ambiente. E aí sim, alguns utilizam a sacola de plástico biodegradável, correto? Esses plásticos são facilmente decompostos na natureza. Algumas empresas que são parceiras, né, isso do meio ambiente, como a Natura, o Boticário, a maioria das sacolas são biodegradáveis. Se ela entra em contato com o sol, rapidamente ela se desmancha. Outro exemplo aqui, ó. Vamos lá. As escamas presentes nas asas dessas borboletas, a gente viu a borboleta lá em cima, né? Esse bonitinho lá, ó. Foi lá no início da página, o computador tá sobrecarregado, né? Isso ele acaba ficando pesado. Mas vamos lá na borboleta, tentar mostrar a borboleta mais uma vez para vocês. Pena que o aí, ó, vamos lá. Correto? Então o homem ele pega esses modelos de borboleta, de morcego e tenta inventar objetos, nem só fazem objeto parecido, como é o caso de alguns aviões, que são parecidos com pássaro, com borboleta ou até mesmo com morcegos. Isso na captura de calor, proveniente dos raios solares, permitindo que a borboleta se aqueça rapidamente quando está sobre o sol. Ou seja, ela precisa de energia. De onde vem essa energia dela? Dos alimentos e da luz solar. Se não tem a luz solar, ela não tem disposição. Essa energia dela não vai ser sintetizada. Correto? Então dá para a gente ler tudo, só passando aqui para facilitar um pouco a vida de todo mundo, não é isso? Continuando aqui, tipo de materiais. Como eu falei para vocês lá na parte superior, os materiais podem ser natural, pode ser sintético, certo? Os materiais podem ser também manufaturado. O que é um material manufaturado? É um material que ele passou por um processo de fabricação. Como exemplo aqui, nós temos aqui esse mogno, isso é uma das árvores mais valiosas, uma das madeiras mais valiosas do mundo. É utilizado na produção, na fabricação de móveis. O móvel feito de mogno é um móvel mais chique, não é isso? Vamos dizer assim, um móvel mais caro. E isso torna essa árvore uma árvore torna essa árvore uma árvore bastante requisitada. Essa árvore aqui, por exemplo, ela está na floresta do Peru, na floresta amazônica no Peru. Observe, derruba madeira, não é isso? Da madeira
faz uma cadeira. Essa cadeira é um material natural? É feito de material natural? Sim. Por quê? O que aconteceu com ele aqui foi a manufatura. Ele foi manufaturado e transformado numa cadeira. Correto? Esse exemplo aqui da letra C é uma pia feita de mármore ou granito. E aqui nós temos na figura D, não é isso? Área de extração de granito em Itu, São Paulo. Então, aqui é a extração do granito, a pedra, certo? Ela vai ser polida e vai transformar polida, né? Isso aí vai passar para serragem, né? Vai serrar ela, correto? E vai ser polido e vai ganhar essa forma aqui. Alguns materiais podem ter valor muito, muito caro. Existe mármore que é bem valioso e outros nem tão valioso. Nós temos uma perguntinha aqui. Essas fotografias, desculpa, gente. Entre essas fotografias, quais mostram materiais na forma como são encontrados na natureza? Ou seja, a letra a árvore, encontrada na natureza, e a letra D, ou seja, a figura D, que é o granito. B e C são produtos manufaturados. Mas são produtos naturais? Sim, mas ele passou por um processo de industrialização. Pode-se dizer que todos os materiais registrados pela fotografia são naturais? Justifique sua resposta. Todos são naturais. Correto? Todos são naturais. Todos. Natural, natural manufaturado e natural. Correto? Então, o que é um material natural? Material não e materiais manufaturados, nem só. Mais uma vez, o material natural é como ele é encontrado na natureza. Se eu pergunto você, por exemplo, uma flor é um material natural. O algodão é um material natural, correto? Desde que esse algodão não passou por um processo de manufatura. Mas um tecido, uma calça jeans é um material natural. Isso se fosse feito só do algodão, não é isso? Se não tem tintura nenhuma. É um material natural manufaturado, correto? O material que é chamado sintético ou artificial é aquele material que é produzido a partir de outros materiais. Existe detergente que é sintético, existem alguns medicamentos sintéticos, existem muitos equipamentos que são sintéticos, correto? São produzidos a partir de outros materiais. Então, vamos lá? Espero que vocês tenham entendido essa parte aí. Continuando aqui, nós temos aqui materiais sintéticos. As informações bem importantes aqui. Há milhares de anos, o ser humano usava extrato de origem animal e vegetal para fins lucrativos. Por volta de 1500 a.C., no Egito, foi escrito o papiro Ebers, que citava cerca de 700 tipos de medicamentos produzidos a partir desses extratos. Beleza? Está registrado em papiro, não é isso? Esses medicamentos. Isso muito antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo, já sabia-se de medicamento, que era extraído de extrato de vegetais, correto? Por volta de 1829, o químico italiano Raffaele Pieria identificou vamos lá, salicina como o princípio ativo presente nos salgueiros brancos, responsável pela redução de dores e febre. Vamos lá, gente, ó. Então, o salgueiro, ele é responsável, certo, por uma substância, ele tem uma substância presente nele, que é um dos princípios ativos para fabricação do ácido acetil salicílico. O que é o ácido acetil salicílico? É um remédio que era utilizado para diminuir a dor, certo? E baixar a temperatura do corpo, ou seja, ele reduz a febre. Certinho? Temos a foto aqui do salgueiro branco, não é isso? Conforme os estudos das propriedades dos materiais naturais avançam, diferentes medicamentos foram desenvolvidos para combater diversas doenças. O médico grego Hipócrates, por exemplo, tinha conhecimentos de propriedades de plantas conhecidas por salgueiro branco que amenizaram, né, isso, dores e controlavam a febre. Demócrito, né, isso foi um dos primeiros médicos da história da humanidade e já utilizava o extrato do salgueiro para baixar a temperatura, ou seja, para controlar a febre, né, isso, e para aliviar a dor. Nós temos aqui um exemplo aqui, ó, do comprimido de ácido acetil salicílico.
não é isso? Essa substância, que no caso é chamada de AAS, que é utilizada até hoje, tem muita utilização até hoje. Então, extrato. O que seria um extrato? Mistura de substância extraída de outro material. Nesse caso, parte de um vegetal ou animal. Se você toma aí suco de mastruz, por exemplo, ele é um extrato, nem só do mastruz. O que é princípio ativo? Isso a gente fala aqui, falando dessa substância aqui, porque a gente está falou de medicamento, né? Isso é da árvore lá. Então, princípio ativo, substância ou princípio ativo, substância que exerce efeito terapêutico que tem propriedade de cura. Então, é o princípio ativo. Qual o princípio ativo de tal medicamento? Qual o princípio ativo do ácido acetil salicílico? Beleza? Então, a gente viu aqui, ó, o princípio ativo é a planta que é conhecida como salgueiro branco, não é isso? Ó, Salix alba, correto? E a terceira aqui, ó, sintetizar. Produzir de material artificial. Então, existe medicamento sintético? Existe, correto? Detergente. Então, sintético, porque são produzidos de materiais artificiais, certinho? Continuando aqui, para tentar ser mais breve possível aqui, nós temos exemplo aqui, ó, de papel, isso é chamado papel celofone, não é isso? Papel celofone é produzido a partir de celulose e tem características semelhantes ao plástico, isso devido ao o plástico, isso derivado do petróleo. Então, ó, ele é parecido, bem parecido com o petróleo, papel celofone, diferente do outro papel comum. Então, gente, nós temos exemplo aqui de talheres. Esses talheres aqui são produzidos a partir do plástico, certo? Ó, e o plástico é um material sintético, derivado do petróleo, correto? Nós temos aqui também talheres em embalagem de bioplástico. Mais uma vez aqui, ó, o bioplástico é um material feito de materiais que é conhecido como matéria-prima que não prejudica o meio ambiente. O seu descarte na natureza vai fazer com que esse plástico aqui, certo? O meio ambiente, ele degrada esse plástico com grande facilidade, correto? Ó, então, se o plástico ele for de origem de bioplástico, não é só, ele é biodegradável. Se é biodegradável, ele não vai fazer praticamente mal nenhum ao meio ambiente. Enquanto esse aqui, que é um plástico derivado do petróleo, ele vai fazer muito mal ao meio ambiente. Certo? Por quê? Se você jogar um talher desse aqui, dois, não, mas são muitos talheres. Correto? Tanto é que muitos restaurantes no mundo, muitos fast food, não é isso? Mundo afora, eles não utilizam mais, por exemplo, canudinho. Você vai chegar num restaurante aí, ó, no fast food, você vai chegar lá, vai pegar um copo com suco lá de meio litro, lá o copo é de um papel biodegradável, ele não tem canudinho. E alguns ainda dão uns canudinhos de papel, mas a maioria não tem mais canudinho, porque o canudinho de plástico, ele polui demais o meio ambiente, certo? E assim vale para copo, para pratos, correto? E hoje, você sabe, como a gente sabe, a maioria dos brinquedos são feitos de plásticos que são materiais sintéticos, mas antigamente não era assim. Brinquedos sem plásticos. As avós de vocês aí, ó, conhecem, a mãe de vocês conhece esses brinquedos. Eu conheço porque eu lembro das minhas irmãs brincando dessa maneira aqui. Vamos lá. Houve uma época em que as crianças produziam seus próprios brinquedos, a partir de material natural. A boneca de sabugo de milho é um exemplo. Ela era feita com a parte da espiga do milho, onde os grãos se fixam, o sabuco, e enfeitada com semente, pano, lãs e outros. Então, mais uma vez aqui, ó, a estrutura corporal aqui é feita de sabugo do milho. Os grãos, tá? Os grãos envolvem esse sabugo aqui, que a gente chama de espiga, não é isso? Você tira os grãos, fica o sabugo. Sabugo de milho. Essa boneca aqui tem as lãs, correto? Usou os grãos de feijão para enfeitar, usou cola e grão de feijão para enfeitar. O pano, utilizou o pano para fazer a roupinha da boneca. E isso, gente, isso é verídico. Você pode perguntar ao pai, à mãe de vocês, o pai também que lembra, que tinha irmã, as avós de vocês que lembram. Tanto é
que eu vou passar um trabalhinho para vocês aqui, para fazer com a família de vocês, pede ajuda da mãe, correto? Ó, o aluno que conseguir desenvolver um brinquedo como esse aqui e postar no grupo e valendo ponto para, certo? Para a unidade, correto? Ó, faça uma boneca de sabugo utilizando esses materiais aqui, algodão, sabugo de milho, enfeite o mais que você puder, faça a roupinha dele e é um trabalho valendo nota. Continuando, nós temos novos materiais na sociedade e no ambiente. Então, como eu falei, novos materiais, além do plástico sintético, nós temos o plástico biodegradável. Qual a função do plástico biodegradável? Certo? Ele tem a mesma finalidade do outro. Esse plástico aqui, ele só não vai servir para você armazenar um produto, certo? Que tem uma vida longa. Se você vai deixar esse plástico no sol, ele vai apodrecer, correto? Porque ele é feito de bactérias, não é isso? De bactérias do bem, e ele tem a função de degradar rapidamente. Ele não vai durar muito tempo na natureza, como o plástico produzido a partir do petróleo. Correto? Então, ó, não tenho como ler isso tudo com vocês, mas vocês podem ler e qualquer dúvida estamos online na aula. Dando um pouquinho aqui de geografia, correto? E falando em natureza, os materiais na cultura indígena. Gente, o que é etnia? Grupo de pessoas que possuem semelhança biológica e ou culturais, como os valores, a língua, as semelhanças físicas, entre outros. Então, os grupos os índios é um grupo de etnia, sim. Existe mais ou menos no Brasil 300 etnias diferentes, ou seja, índios que têm que utilizam ferramentas umas diferentes das outras, tem a fisionomia umas diferentes das outras, tem suas culturas, valorize suas culturas. A gente tem que levar em consideração que os povos indígenas precisam ser respeitados, precisam ser preservados, porque são os verdadeiros, nem só donos da terra brasileira, e eles são tão importantes quanto nós. Precisamos valorizar e respeitar esse povo. Correto? Nós temos exemplo aqui do fruto de urucum, que os índios utilizam o fruto de urucum, certo? Extrai a semente, libera uma substância, ou seja, uma tinta vermelha, utiliza para pintar, para pintura. No caso, aqui, por exemplo, está cobrindo o rosto desse índio aqui. Mas temos aqui colar que são feitos de algodões, e temos aqui vamos chamar isso aqui de tiara, que é chamado de cocá, não é isso? Feito também, além de linhas, não é isso? De extraído das madeiras, temos feito por pena, e as pinturas, todas as pinturas. Essa pintura preta aqui, por exemplo, representa um significado para ele. Cada pintura desse aqui tem um significado, certo? Então, todos os índios utilizam essa mesma pintura? Não. Depende da sua posição na aldeia, tem uma pintura diferente para ele. Vamos ver um vídeo aqui rapidinho como é que diz? Está utilizando pinos, correto? Utilizou pintura, e esse você pinta, certamente não ia, né? Por ano passando o vento, então não tem como observar a pintura, mas está reproduzindo um vídeo aí, correto? Utiliza tintas naturais. Beleza? Aqui, ó, essa tinta aqui, ó, essa produzida em laboratório, essa usina não, certo? Mas eu só para mostrar para você. Continuando aqui, vamos ver aqui a cultura indígena. Não possui a função de se apresentar para outras pessoas, como um espetáculo cênico. A dança indígena está sempre ligada a um acontecimento muito importante, um ritual, pois ela existe dentro de uma cerimônia sagrada. Observe e perceba os índios dançando em suas tribos durante os rituais. Quase sempre estão batendo um dos pés mais forte no chão, um compasso binário, para marcar o ritmo da dança e da música. O que muda de uma dança indígena para outra é o significado de cada uma, a história que a dança está representando.
A dança indígena é uma dança dramática. A dança indígena pode ser para agradecer a colheita, para marcar a passagem do jovem à idade adulta, para saudar aqueles que chegam à solteria, como muitos outros motivos especiais e sagrados. Fique atento. Então, gente, ó, a gente tem que valorizar e tem que respeitar porque faz parte da cultura deles. Então, cada ritual desse aqui exige uma dança diferente, certo? O jovem, ele passou, né, passou para a fase adulta, tem uma dança diferente de outra que é para comemorar a chegada de uma pessoa, que é para agradecer a chuva, as colheitas, e assim por diante. Correto? Temos aqui algumas questões. Essas questões que a gente vai ver na aula, as respostas que são respostas pessoais, e fica bem fácil com a leitura de vocês. Qualquer dúvida, a gente tira as dúvidas nas aulas online, correto? Nós temos aqui, ó, uma questãozinha aqui. Vou responder essa questão para vocês aqui para tentar ajudar vocês na questão das classificações, não é isso? Classifica os materiais a seguir como naturais, certo? Manufaturado ou sintético. O algodão, na sua forma como ele é encontrado na natureza, não é isso? Na sua plantinha lá no arvoredo, é um material natural. O brinquedo feito de bambu, um material natural, mas manufaturado. O bambu é um material natural. O fio de algodão, material natural, mas manufaturado. O petróleo é um material natural, correto? Não é isso? Ele é encontrado na natureza. Já o plástico é um material, não é isso? Sintético. Beleza? Nós temos outros exemplos aqui. Vocês precisam ler as questões e fazer as suas interpretações. Lembrando que a maioria das respostas aqui são respostas pessoais. Correto? Até mais, fique com Deus e estamos aí. Um abraço, tudo de bom para vocês. Fique com Deus.